dançar cura a tristeza, melhora o humor, aquece o corpo e apaga qualquer dor. Então, nós vamos ter a oportunidade de conhecer um pouquinho melhor esse tema tão amplo, né, que é a dança. Então, a nossa reunião ela está sendo gravada, a gente está pela ferramenta da Microsoft, pela Teams, e vocês sabem que para ter o melhor desempenho, é interessante que todos entrem, né, com um e-mail institucional, @professor, e para aqueles que estiverem com o celular, de repente não conseguem, né, participar de alguns compartilhamentos, até mesmo porque os celulares, eles têm um gasto muito grande, né, de dados, e acaba dando aí algumas interferências, tá bom? Então, nós pedimos que, a partir de agora, vocês, né, desativem as câmeras e os microfones para que a gente tenha um áudio de uma melhor qualidade. As interações, elas serão feitas somente pelo chat, né, com o apoio da nossa analista sociocultural, a Sarita, para que a gente tenha uma boa reunião. Então, agora, a nossa convidada de hoje é a professora Sabrina Plana. Ela faz parte da nossa rede. Atualmente, ela está aqui na escola, né, Irene da Silva Costa, e é ela quem vai iniciar aí esse tema de dança, tá? Eu vou interromper aqui o meu compartilhamento para que a gente possa iniciar o compartilhamento dela. Pessoal, bom dia a todos. O tema do nosso ATPC hoje é dança, e eu vou começar agradecendo por essa oportunidade disponibilizado aí, né, pela nossa diretoria de ensino aqui de Mauá, pela Secretaria de Educação. Como a Edneia já disse, meu nome é Sabrina Plana, saudades de muitos de vocês que eu conheço, e prazer em conhecer aqueles que eu não tenho contato ainda. Eu me formei em Educação Física, licenciatura e bacharel em 2001, na FIRP, aqui em Ribeirão Pires, e é legal se eu observar o momento que nós estamos passando hoje, com o olhar que eu tenho para a educação física também. O meu orientador na faculdade foi o professor Miguel, e o tema da conclusão de trabalho, né, foi exatamente essa. O processo de humanização e valorização do ser humano, mesmo com a questão do distanciamento e a evolução aí que a gente tem no decorrer dos tempos. O meu olhar para a educação física, ele é bem para esse lado, voltado ao movimento livre, ao conhecimento, e também, lógico, sempre tive grandes paixões pelo esporte, por todas as práticas da nossa área, do qual tenho muito orgulho em participar e fazer parte junto com todos vocês. No decorrer da trajetória, eu tive a possibilidade de realizar uma especialização aqui pela Unicamp, incentivado pela Secretaria de Educação, não só eu, como muitos dos nossos colegas que estão aqui. Eu tenho certeza que alguns estão aqui na sala nesse momento também. E referente ao tema, né, da nossa TPC, a minha formação na dança, ela começou junto com a formação da educação física, né? E o meu maior contato, o maior campo de conhecimento dentro da área da dança, na prática, ali no dia a dia, é a nova família que eu constituí dentro do João Hong Kong, que é um projeto que iniciou dentro da escola estadual com a professora Sônia Cabral e segue até hoje como uma associação, já não é mais diretamente ligado à escola, né? Mas o berço foi na escola e durante muitos anos ocorreu dentro da escola. E mesmo eu não sendo da escola, eu sendo da comunidade, sempre teve esse olhar acolhedor, do qual eu faço parte e sou muito feliz por isso. O convite de hoje foi para começar a falar sobre dança, né? E eu vou, na verdade, fazer uma troca, vou passar um pouquinho da minha trajetória na dança. Então, não vou me aprofundar na questão do conceito aí utilizado no currículo, lógico que eu vou estar citando também.
Durante esse percurso aí da minha trajetória na dança, em alguns momentos eu vou elencar algumas situações que acontecem aí no nosso dia a dia em sala de aula. Eu estou na dança aí já há 20 anos, né? Porque iniciei um pouquinho antes da minha formação na educação física. Então, a minha trajetória pessoal na dança, né? Eu fui lá desde a raiz das primeiras memórias. Essa imagem ao fundo é da professora, né? Acho que todo mundo tem esse resgate em mente de algum momento da escola, né? Mas eu inicio lá na infância. E eu cito aqui a questão das cantigas, dos jogos populares, que é o que eu tenho em mente do meu dia a dia, quando criança. O primeiro resgate que eu faço na memória, quando eu penso em dança, eu penso nas cantigas, né, vindo da família, da minha mãe, dos irmãos, dos amigos brincando junto. E nós sabemos que atualmente as brincadeiras, devido à evolução toda da humanidade tecnológica, elas são um pouco diferentes, né? Mas nós conseguimos trazer, né, essa bagagem histórica aí tão rica da nossa área, através das cantigas e jogos, a gente consegue trazer também nas aulas de educação física. E com certeza, esse tipo de brincadeira, ele vai desenvolver o ser humano para a dança, se ele se permitir, né? Então, eu coloquei aqui como base alguns conceitos aí utilizados por Laban e outros estudiosos aí da área, né? Eu coloquei a questão do ritmo, que é muito trabalhado nessa questão das cantigas e dos jogos populares em geral. No ciclo 2, a gente trabalha também aí nos anos finais, né, com os jogos populares, e nos anos iniciais de forma muito mais abrangente. A questão dos planos, né, médio, alto, baixo, espaço, tempo, peso, fluência e a própria consciência corporal. São conceitos que hoje, como educadora, eu percebo e recordo na minha memória em situações de infância e são muito importantes de serem trabalhadas aí no nosso cotidiano dentro da sala de aula. Vocês estão aí? Aí daqui eu passo para as apresentações da educação infantil, que, se a gente também fizer um resgate ali na memória, é o primeiro contato que a gente tem. Eu coloquei aqui do ambiente social, mas na verdade é fora do seu cotidiano ali, do seu dia a dia, né? E o primeiro contato que eu tive, aí cada pessoa tem uma vivência um pouco diferente, né? Foram as apresentações na escola, lá na educação infantil, e aí eu já venho aqui para baixo, porque elas perpetuaram ali, né, durante toda a minha fase de estudante, muito forte aí, principalmente nas festas juninas, e em eventos extracurriculares. Eu sempre gostei de participar de tudo que eu tivesse oportunidade, mesmo aquilo que não é tão referente à dança aí. Até citei o professor Deoclésio com handebol, o professor Oswaldo com vôlei. Então, sempre interagi muito, e a memória que eu tenho de dança é essa, nas atividades escolares, principalmente aí nas extracurriculares. Comecei a trabalhar bem jovem, né, com 14 anos, e eu trabalhava lá em São Paulo com criança e música. Por que com criança e música? Eu trabalhei como babá e também como auxiliar de secretaria num conservatório musical. Então, eu sempre tive contato com crianças, com música, com ritmo, foi sempre algo muito, muito forte. E esse período de trabalho, né, como eu já puxo aí a questão da idade que eu passei nesse momento, né, com os nossos jovens do ensino médio. E é uma forma, né, quando o jovem ele tem essa oportunidade de começar a trabalhar cedo, no caso, como eu tive, é um olhar amplo, né, muito além daquilo que nós estamos ali acostumados, você começa a diversificar demais a sua cultura, desde todo o percurso aí, né, a questão das desigualdades sociais, e toda essa garra que o jovem tem, e a escola tem essa função de despertar
esse senso crítico, essa análise no decorrer da trajetória da educação no ensino médio, né? No ensino fundamental, o olhar é a questão da diversidade, diversificar. E no ensino médio, a questão do senso crítico, ele entra bem forte, bem presente para nós, da educação física, e na minha trajetória não foi diferente. Eu costumo brincar, falar que a dança me escolheu. Por quê? Eu nunca tinha feito aula de dança. Eu tenho em memória situações que me recordaram a dança, no decorrer aí do desenvolvimento, mas dançar mesmo somente no ambiente escolar. Nunca tinha feito aula de dança ou feito algo de apresentação fora, apesar que esse contato cultural eu sempre busquei, sempre tive oportunidade de outras maneiras, mas não eu à frente, mas assistindo, acompanhando à frente de forma mais sutil. E eu não tinha bagagem para dança, e no segundo ano da faculdade parei de trabalhar onde eu trabalhava e precisava continuar trabalhando para pagar a faculdade. Tive a oportunidade de ingressar na Prefeitura Municipal de Mauá, na Secretaria de Bem-Estar Social. Pensei que fosse trabalhar com o esporte, e tamanha foi a surpresa quando fui chamada para trabalhar com a dança. O meu primeiro impulso, né, foi assim, mas como que eu vou trabalhar com a dança se eu não tenho contato, eu não sei o que fazer diretamente ali com uma aula de dança? E foi me passado que a questão era mais a social, a questão de levar conceitos aos jovens no horário oposto do escolar. E como eu sempre tive essa base, né, social ali muito presente, muito marcante, eu gostei e topei. E aí comecei a dar aula de dança sem bagagem na dança. A bagagem e o conhecimento que eu tinha eram os conceitos trabalhados na faculdade, de desenvolvimento psicomotor, a própria cinesiologia, e por aí vai, dentro das disciplinas que nós temos, né, na faculdade. Mas ainda não tinha tido aula de dança na faculdade. Por isso eu falo que a dança me escolheu na trajetória aí da educação física. E a partir desse momento, o que eu fiz? Eu fui buscar conhecimento. Buscar conhecimento em todos os lugares, de todas as formas que vocês puderem imaginar. Na televisão, vídeos, que era muito difícil, né? Não é tão fácil como hoje a questão da internet, do acesso. Comecei a fazer aula com um grupo de amigos, inicialmente, o pontapé inicial ali com contato dos amigos da faculdade, mas em algumas academias, no Ribeirão Pires Futebol Clube, e fui abraçada aí pelo João Roncon nesse percurso. E aí, nesse período, né, foi bem no comecinho, aí, no ano 2000, eu comecei na Caju em fevereiro, mais para o final do ano já estava dançando. Dançando não, participando de aulas, né, em alguns lugares. E assim vão no decorrer desses anos todos até hoje. E principalmente com o João Roncon, Arte em Movimento, eu tive a oportunidade de me apresentar em grande parte do ABC, Grande São Paulo, interior, e em outros estados também. Os outros grupos, instituições dos quais eu fiz parte, a gente ficava mais nas aulas, em algumas apresentações próximas, mas nesse período a paixão pela dança, na verdade, ela só foi aumentando. Aí aqui eu coloquei algumas imagens, né? Essas fotos são das crianças lá do Parque das Américas, da Casa da Juventude, próximo ali, agora eu não sei se é CRAS, né? Próximo à Escola Maria Helena Colônia. Essas imagens também são das crianças lá da Caju do Parque, numa apresentação na Praça da Paineira. Aqui foi a minha primeira sala de aula, aberta. O que a gente tinha era uma sala de container,
quando chovesse ou alguma coisa assim, mas praticamente nós não utilizávamos, ficávamos nesse espaço aberto. E hoje, recordando, eu penso que foram, sem dúvida, as minhas melhores aulas, porque o interesse, esse ímpeto, né, de ir atrás, de buscar, acho que isso é muito motivador para todos nós. Aqui, essas fotos são da Caju Vila Mercedes, próxima à escola do Ezimansky, se eu não me engano, desculpa se eu falar errado. Aqui são algumas das apresentações do qual eu fiz parte. Essa foto é da Casa da Juventude do Jardim Feital. Boa parte dessas primeiras apresentações, elas foram feitas ali quando eu ainda tinha uma base bem menor do que é dança, mas com certeza muito rica, muito valiosa. Aí aqui eu coloco a dança na escola. Na trajetória que eu tive ali da dança, né, eu costumo falar que eu sempre deixei ali o rastro, né, e eu escrevi assim, sementes da dança disseminadas, ovuladas por todos os lugares e escolas que trabalhei. Desde sempre, na educação física, tive a oportunidade de diversificar as áreas trabalhadas. A dança sempre esteve presente. Mesmo nos locais que eu trabalhei que não tinham nada a ver com dança, eu sempre levei a dança. Eu comecei a trabalhar na escola em 98, no primeiro ano da faculdade, antes mesmo de trabalhar com dança, né? A dança, ela veio em 2000, eu já estava no segundo ano, e no primeiro ano era mais reposição de aula, era aquela coisa sala de aula para repor alguma atividade perdida, não era minha aula, né, de educação física. Por isso que eu disse que a primeira sala de aula que eu tive foi lá, na turminha de dança da Caju. Mas já tinha passado pela escola, mas não eram minhas aulas de educação física, eram reposições. Aqui é uma apresentação em 2003, que com certeza muitos de vocês que estão aí devem ter participado também. Essa etapa era referente à música. A diretora da escola ISAMO, do qual eu trabalhei em 2003, ela propôs que eu desenvolvesse um trabalho com expressão corporal, perguntou se era possível a gente trabalhar Libras, e eu também não sabia Libras, comecei a aprender. Fiz um curso de Libras, o primeiro que eu fiz foi nessa fase, nesse momento, e foi muito bacana. Com a turminha lá do ISAMO. Aqui é a foto da frente da escola e a fotinho dos nossos alunos. Esse outro trabalho foi na escola Viscondão, em 2005, uma atividade de força e equilíbrio, mas sempre coreografado junto com música e outros movimentos até finalizar aí, concluir com a pose estática desse trabalho de força e equilíbrio, que é base da ginástica, mas que também faz parte da dança. Essa fotinho aqui é da escola Marli Raia Reis, eu trabalhei lá em 2006, no primeiro ano que teve a escola integral lá, junto com as queridas professoras que trabalharam lá conosco. Aqui é uma foto da Prefeitura de Ribeirão Pires, da Secretaria de Esporte, uma apresentação de dança. Na Secretaria de Esporte eu não trabalho diretamente com dança, eu dou aula de ginástica, mas sempre coloco a dança no meio também. Sempre tem alguma apresentação, alguma atividade. Não só no próprio ambiente ali da secretaria, mas também de forma externa, né?
Esse foi um projeto, uma atividade, um trabalho voluntário que eu desenvolvi junto com a professora Tânia, numa ONG lá na 4ª Divisão, em Ribeirão Pires. Aqui é a foto da escola que eu estou atualmente, né, no Marli, uma situação de aula. E antes de eu entrar para esse outro tópico, essas imagens que eu coloquei foram alguns exemplos, né? Eu passei por muitas outras escolas e algumas outras instituições e que eu tive a oportunidade de deixar também essa questão da atividade aí da dança. Alguns eu não tenho registro, não tenho foto, né? E tanto, às vezes, somente ali um desenvolvimento em aula ou no que seria uma situação de aprendizagem ali em algumas aulas, e algumas dessas instituições do qual eu tive a oportunidade de participar, elas finalizaram ou foram concluídas ali com uma apresentação, mas nem todas foram apresentação. Então, já tive oportunidade aí de passar não somente nas escolas, mas em diversas instituições, como a Associação de Amigos de Bairro, ONG, algumas igrejas, sempre com a atividade da dança. A dança no currículo. Dentro do currículo, né, de educação física, a gente teve essa diversidade maior aí dos objetos de conhecimento, do próprio conteúdo, a partir de 2007, se eu não me engano, desculpa se eu... com a chegada aí do novo currículo, né, do projeto que veio, e aí abordou também a questão das lutas, que não tinha tanta força, assim, né, de forma tão ampla nas escolas, as lutas, as danças, os esportes, as ginásticas e os jogos, né. Mas antes mesmo de chegar a questão do projeto, eu sempre tive o interesse, né, vamos dizer assim, essa busca, né, dentro do próprio currículo também, de diversificar as atividades, né? Então, trabalhar ali com a questão dos esportes, mas sempre levando a ginástica e a dança também sempre presente. Por que eu coloquei ali além do currículo, né? Muitas vezes a gente precisa enriquecer o nosso currículo. Tem momentos que digamos agora no 8º ano, né, o período que mudou o currículo, agora pode ser que eu desculpa, 6º ano. O currículo agora ele é dança e ginástica, agora no 2º bimestre, né? E nada impede que eu acrescente algo a mais para enriquecer, né, a trajetória, o percurso de aprendizagem. E o que eu sempre procurei fazer nessa trajetória escolar, digamos, quando o tema, muitas vezes, ele não tem o esporte envolvido, às vezes eu puxo o esporte para junto desse tema. E o contrário também, quando o tema ele é o esporte propriamente dito, eu posso puxar alguma outra atividade, como a ginástica, dentro do paralelo ali, fazer uma trajetória junto, né? Então a gente tem que ter um olhar amplo para além do currículo. Aqui eu coloquei a questão do RED4. RED4 foi a formação de especialização que eu tive a oportunidade de acompanhar, de fazer, de 2011 a 2013. O tema que eu concluí ali, onde foi a minha apresentação final, foi expressando-se corporalmente nas aulas de educação física. Então, foi o tema dança, onde eu consegui, junto com toda a parte de pesquisa ali, desenvolver uma sequência didática a partir de movimentos do cotidiano. Então, o que eu fiz nessa sequência didática? Eu busquei elementos da vida deles, despertados através da mímica, e
no decorrer dessa trajetória, iam tendo alterações, né? Então, algo que eu utilizei foi a transposição corporal. Então, vou dar um exemplo aqui. O aluno ele escolheu, teve um grupo lá que escolheu simular o handball. Ah, mas handball não é dança. Mas pode ser. Tá? Então, através da mímica, ele desenvolveu essa atividade do handball. Só com mímica, com gestos corporais, sem utilizar nenhum implemento. E quando a gente entra com essa técnica de transposição corporal, a gente acaba trabalhando aí, por exemplo, fluência. Porque eu posso pedir para eles, olha, a gente vai trabalhar, vocês imaginem que estão utilizando bolas de ferro, que está muito pesado. E aí a força, a dinâmica de movimento dessas crianças, ela vai mudar. A questão de tônus muscular, ela vai mudar, vai ficar diferente. E ainda com a transposição corporal, eu posso falar, olha, vocês trabalhem como se tivessem penas nas mãos na hora de utilizar, por exemplo, o movimento dos gestos do handball. E a partir daí a gente explorar essa questão do movimento corporal com movimentos que são inicialmente próprios ali do cotidiano deles, mas que vai se tornando, vai tendo uma transformação no decorrer da trajetória. E o resultado no final é uma apresentação de dança. Foi um percurso muito bacana de se fazer. A questão da própria expressão corporal, acho que ela é algo que tem que estar muito presente, muito marcante na dança, na escola. Acho que a dança ela é um despertar para essa questão do movimento livre, né? O movimento fluido, o autoconhecimento, o trabalho coletivo também, a percepção do outro, e essa questão de se expressar com mais facilidade através dos movimentos corporais. Nós temos no currículo aí algumas temáticas de dança, né? Mas eu gosto bastante de trabalhar com a questão da dança livre. Todo movimento ele pode se tornar dança, depende da intensidade, né? Depende de uma série de conceitos de abordagem que a gente desenvolve ali. Cultura corporal de movimento, que no ensino fundamental a nossa função também enquanto educadores é diversificar. Então, assim, acho que é muito importante a gente apresentar propostas diferentes para os nossos alunos. A gente, enquanto educadores, nós temos também essa função de levar para os nossos alunos situações diferentes do dia a dia deles e, ao mesmo tempo, respeitar o que o aluno tem. Porque toda criança, todo jovem, ele tem uma bagagem corporal, cultural gigantesca, né? Mesmo que muitas vezes, se a gente olhar, digamos, para a questão da dança, tem essa questão da conotação, da apelação, né? Mas é uma bagagem que ele traz com ele e a gente só consegue ampliar esse olhar quando a gente respeita o conhecimento que esse aluno tem e quando a gente apresenta uma nova possibilidade, algo diferente. Mesmo que seja a questão ali conta-gotas ou que seja de vez uma enxurrada. Aí cada professor acaba tendo o seu tato, né, de como perceber isso, mas isso deve acontecer. E no ensino médio a questão do senso crítico, ele ter um olhar com uma opinião de alguma situação, não só aquela situação específica, mas a todo o contexto que está em torno para que ocorra aquela situação. Como eu citei, por exemplo, da dança, com a questão da apelação, por exemplo, mas o aluno no ensino médio ele já tem que ter esse olhar mais crítico, mais amplo, e também estar abordando aí, levando novos conhecimentos, nova abordagem. A questão da dança urbana. Eu vou apresentar as imagens, depois eu volto para falar diretamente das danças urbanas. Essa é uma situação de aula, uma conclusão ali, né? Era o final do decorrer de uma trajetória de expressão corporal,
onde eles tinham que, no final, formar a letra com a letra da turma deles, né, da sala deles. Essa questão da identidade também ela é muito importante. E aí são alguns exemplos. Uma situação de aula. Aqui também são algumas imagens, né? Essa imagem de baixo, do lado esquerdo, faz parte aí da sequência didática que eu trabalhei no Rede For, na especialização. Eles estavam simulando a questão do bullying através do movimento corporal. E aí tem em diversos momentos a gente trabalha, acho que todos nós fazemos isso, né? Deixamos eles à vontade ali para formarem os grupos de preferência, para desenvolver alguma atividade em grupo. Já na imagem anterior, a turma toda junto. Essas são imagens de alguns dos nossos colegas que participaram aí da formação lá na Unicamp, né? Aí tem a Sônia, a Rosângela. Esse professor, na parte central acima, é o professor Josimar Daolio. Para mim, ele é referência quando a gente fala a questão da cultura, né, do movimento. Acho muito bacana o olhar dele, né, sobre a cultura do movimento corporal. Todo ser humano é um ser inacabado, ele se constrói através da cultura, se completa através da cultura, né? E aqui os nossos amigos, todos que participaram desse momento, e minha família também aqui logo abaixo. A imagem no fundo foi a imagem de 2 alunos que no fundo do painel, né? Que fizeram parte aí da trajetória aí do estudo da sequência didática. Esse é um aluno representando aí as danças urbanas em situação de aula, que é muito individual essa questão das danças urbanas também. É algo que a maioria dos alunos gostam, mas tem aqueles que têm enquanto raiz, né, as danças urbanas. E tem aquele aluno que ele não gosta, mas ele, quando desafiado, ele pode participar e desenvolver enquanto uma atividade ali na aula tranquilamente, mas ele não gosta e tudo bem. E tem aqueles que se identificam bastante. Essa é uma situação de aula também, tá? Eu gosto bastante dessa imagem, porque tem todos os meninos da sala, uma atividade que eles desenvolveram, o percurso aí, o resultado final, dentro da abordagem danças urbanas, e de algumas interferências que eu fiz no decorrer da aula. Algo que eu aprecio muito dentro da escola é essa questão de oportunidade para todos, né? Então, a gente convidar a galera para participar e encher a quadra. Em diversos momentos nas escolas do qual eu trabalhei, nós fazemos bastante isso, com diversos dos nossos colegas que estão aqui juntos também. São as loucuras com resultados, né, da sala de aula. Em momentos somente a turma, e em alguns momentos juntos, né, como algumas situações aí, como a Agita a Galera, ou até mesmo alguma festa, Dia do Desafio, ou alguma abordagem diferenciada que pode acontecer aí também nas escolas. Aqui é dando sequência ao mesmo raciocínio, de dar oportunidade para todos aqueles que gostam e querem participar. E aí eu vou voltar nas danças urbanas antes de falar aqui. No nosso currículo, nós temos aí presente a questão das danças urbanas. No Centro de Mídias nós vimos alguns passos, algumas interferências, alguns exemplos, né? A dança urbana, esse nome ele é recente, né? Quando eu comecei a trajetória na dança, o nome era dança de rua. E eu não vou saber exatamente a data, não, mas é meados de 2010, mais ou menos aí, esse nome danças urbanas.
E eu estava observando lá no centro de mídias, né, e algumas das aulas, às vezes a gente fica preso à questão, o nome do passo, o movimento, e a dança urbana ela é muito mais ampla, né? Hoje a gente tem um olhar assim, o old school, que é a escola velha, e a new school, que é a escola nova. Então, no old school, nós temos a questão aí do break, o locking, o pop, o freestyle, o próprio raga, o house dance e outros movimentos que fazem parte da escola antiga das danças urbanas. O New School, ele tem uma pegada, vamos dizer assim, mais atual, né, que aí entra essa questão do funk carioca, até mesmo se a gente observar a questão dos movimentos corporais, o old school, ele tem os movimentos mais precisos, mais fortes, mais definidos. No new school, os movimentos são mais fluidos, mais ondulados. Tem uma divergência, mas pensando no currículo, acho que é algo que o professor, nós não devemos nos preocupar. Acho que a gente pode, nosso olhar, né, ser para a questão de ampliar esse conhecimento. E como eu já citei em alguns momentos, o aluno ele traz a bagagem. Então é a gente dar oportunidade para que esse aluno possa ele possa expressar aquilo que ele conhece e passar também para os seus colegas. E o professor ele tem que ter um olhar, ele tem que ter o conhecimento para ele contribuir, para ele ajudar esse jovem dentro da escola. E também dá para aprender algumas das coisas básicas para estar passando, para passar ali para eles. Acho que eu dei uma embolada, mas aí depois a gente abre para o bate-papos e acho que a gente pode estar conversando um pouquinho. Eu dividi a dança na escola em 2 etapas. A primeira lá foi referente à dança dentro da escola, dentro do currículo, dentro das aulas, enquanto formação, enquanto estímulo ao se movimentar. E essa segunda etapa agora é referente às apresentações. Geralmente a dança ela sempre finaliza ali com uma apresentação, né? Mas ela pode ficar também só na parte didática, né, ali pedagógica, no decorrer das aulas. Referente às apresentações, acho que é muito importante essa questão da escola presente na comunidade e também o inverso, a comunidade se fazer presente dentro da escola. E a dança, ela possibilita isso de forma ampla e geralmente acolhedora para ambos os lados. Pelo menos o contato que eu tenho, tanto da escola na comunidade, quando a gente faz alguma atividade diferenciada ali na escola, que a gente sai para algum lugar, e eu tive a oportunidade gigantesca de levar os nossos alunos, geralmente na nossa própria região, aqui da diretoria, entre Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, nos teatros, clube, de forma mais marcante em Ribeirão Pires e em Mauá. E por fazer parte aí do projeto João Roncon, geralmente nos eventos que nós estamos, eu sempre tive esse olhar de não adianta apenas é algo que é tão rico, tão valioso para quem já teve a oportunidade de ter esse contato, que eu não posso guardar isso só comigo. E enquanto educadora, eu sempre gostei muito e sempre fiz muita questão de levar os alunos para conhecer um mundo diferente, para ter um olhar diferente. E são essas atividades que enriquecem ainda mais esse olhar, tanto humano, pessoal, cultural, que nos proporciona reflexões, às vezes positivas, às vezes nem tanto, mas são reflexões que são de cada indivíduo, de cada elemento. E através da escola, da dança, a gente consegue mostrar um mundo de possibilidades para essas crianças e jovens.
muito além daqueles, muitas vezes, que eles estão ali, estão ali no dia a dia. Aí, geralmente, assim, nós participamos de festas, eventos, espetáculos, sarau, campeonato, então, tanto dentro da escola como fora. E, às vezes, alguns grupos participarem aí das atividades dentro da escola, desde academias particulares, ONG, instituições de maneira geral. E aí tem algumas imagenzinhas. Essa imagem aqui é da Escola Irene, no teatro. Essa daqui também são nossos alunos atuais. Hoje eles estão no 8º ano. Essa imagem quando eles estavam no 6º ano. Esse é o grupo que eu trabalho na Prefeitura de Ribeirão Pires. Essa foto ela é mais antiga. Esse é um trabalho com adultos e terceira idade, que eu acho que é algo muito importante também para as crianças, quando eles saem para se apresentar. Em diversos momentos eu sempre fiz a união dessas galeras, dessas tribos, vamos dizer assim, né? Da questão dos adultos, dos idosos, junto com as crianças. Então é uma troca muito bacana entre eles. E já fiz apresentação com eles dançando juntos, ensaiar separado e na hora de apresentar ter uma atividade unificada. Aqui é um dos nossos alunos, André, tendo oportunidade aí de trabalhar na cabine de som. As coisas só acontecem porque eles nos ajudam. Com certeza, eles nos ajudam e a gente consegue desenvolver muito além do que a gente imagina. Quando a gente se disponibiliza, a gente vai muito além do que a gente imagina, porque eles têm uma força, uma garra, uma vontade gigantesca. Essa foto é de 2018, é a abertura da Copa, que nós fizemos lá na escola. Lógico que teria que ter coreografia, apresentação, que é participação no evento da APRAESP, 2017, 2018, mais ou menos por aí. Essa imagem ela é da comunidade do bairro Feital, uma instituição do qual eu participo e que também teve a oportunidade de interagir com os nossos alunos. Tem professora junto aqui, pode ser que vocês conheçam. Aqui foi um trabalho que foi feito ano passado na escola, com a minha atual parceira de trabalho, a professora Glória. Os nossos alunos do ensino médio, foi uma apresentação à noite. Aqui é muito bacana também, eu gosto bastante quando a gente tem essa união, sabe, dos alunos para prestigiar a questão do respeito, da troca. Quando a gente trabalha com a dança, a gente muitas vezes não educa só a pessoa que está dançando, a gente educa o entorno também. Aqui é a apresentação do grupo de adultos do qual eu trabalho, né? Aqui na escola também, algo que é bacana eu enfatizar, nós sempre temos o apoio e a contribuição de diversos professores, tanto da área, quanto professores fora de outras áreas também, muitos, professor de geografia, de artes, de áreas que são matemática, que são muito aquém, né, se a gente pensar diretamente ali do movimento, da nossa área, né, que estuda o movimento corporal, mas que tem esse olhar amplo para a educação e contribui, e muitas vezes de forma tão rica, tão valiosa, muito além do que nós mesmos somos capazes. Essa troca que nós temos entre os colegas, entre os pares, ela é fundamental, essa questão do respeito, da empatia, os resultados são enriquecedores para todos, principalmente ali para os nossos educandos. Aqui é a apresentação do ano passado, de 2019, um evento que teve na escola à noite. Danças aos pares, aí aqui eu coloquei alguns exemplos diversos.
Nos últimos anos, nós temos conseguido realizar aí na escola um espetáculo, na verdade não é espetáculo, desculpa, um encontro de dança, ou um encontro cultural, e é muito bacana. Foi uma apresentação inicialmente na escola, referente às Olimpíadas em 2016, mas que nós levamos para fora da escola. Aqui é a imagem do palco do Ribeirão Pires Futebol Clube. Esse grupinho eu tive a oportunidade de fazer um trabalho fora do horário escolar, na verdade um trabalho voluntário, né? Que nós fazemos bastante também. Com o grupo de alunos da escola, e esse grupinho teve a oportunidade de dançar em alguns lugares. Essas imagens são de dentro da escola. GR não é dança, mas faz parte do movimento corporal também, né? E acho que, como eu falei, a bagagem que o aluno traz, ela é muito importante. O que eu apresentei aqui para vocês foi um pouquinho da minha trajetória na dança. Eu tenho certeza que muitos de vocês têm trabalhos lindos e incríveis. Essa é uma pequena abordagem, né, do muito que eu já fui agraciada, né, trabalhando aí com a dança, tanto na escola como fora da escola. Aí eu coloquei uma mensagenzinha aqui para os professores, para não se preocuparem com a técnica, e sim com despertar interesses, saberes, curiosidades. Dança, ela é emoção, ela é motivação, expressão, liberdade. Então, vale a pena investir na sala de aula também. Aí ficam os meus agradecimentos a Deus, claro, aos professores, à Secretaria de Educação e aos convidados. Nós temos alguns vídeos, e aí a Edneia acho que pode estar passando, e eu deixo uma frasezinha final aqui. Movimento é vida, sem movimento a vida é inconcebível. Essa imagenzinha do fundo, ela é de uma das fotos da sequência didática que eu trabalhei, e é muito bacana, porque esse aluno, ele tinha escolhido exatamente o tema que eu citei como exemplo, a mímica do handball. E no final saiu um trabalho tão lindo, tão bonito, que quem viu o resultado final jamais ia falar que o ponto inicial foi baseado nos movimentos corporais ali do handball, através de toda a bagagem que eles já trazem. Muito obrigada pela oportunidade, e a gente vai dar sequência aí com os vídeos que estão com a Edneia. Olá, pessoal. Eu sou a professora Sônia Cabral, sou professora de Ciências Biológicas e desenvolvi um trabalho com dança na escola. Desenvolvi durante 16 anos, que é o projeto João Roncon Arte e Movimento. Saímos da escola e completaremos esse ano 20 anos de projeto. Esse projeto começou na escola e é muito importante que a gente entenda que trabalhar a dança na escola pode desenvolver a autoestima dos alunos, a autoconfiança e o seu autoconceito. Também, a dança na escola, ela é capaz de desenvolver nos estudantes, ela cria condições sociais para que eles se desenvolvam com outras pessoas, cria condições para que eles estabeleçam uma relação de amizade, uma relação mais profunda com outras pessoas. Ele também desenvolve o aspecto biológico. Esse aspecto biológico é o conhecimento do seu corpo e as possibilidades que esse corpo pode desenvolver. O seu desenvolvimento intelectual. Por que intelectual? Porque ele auxilia o desenvolvimento do cognitivo. Então, as aulas de dança, elas auxiliam as disciplinas que desenvolvem mais o aspecto cognitivo. E ele
contribui para o autocontrole dos estudantes, o autocontrole para que ele questione e que ele tenha uma compreensão melhor do mundo. Então, trabalhar a dança na escola, para mim, como experiência, é uma experiência muito gratificante, porque durante os 16 anos que eu fiquei na escola, eu acompanhei os alunos que entravam desde o 6º ano e iam até o 3º ano do ensino médio. Era visível o quanto eles aprimoravam com a dança, o quanto eles aprimoravam o lado com a dança, o quanto eles aprimoravam o lado cognitivo, o lado afetivo, as relações interpessoais. Então, é algo que eu peço para vocês que quem tiver essa condição, que faça, que é algo muito prazeroso. É algo difícil? Que não é difícil, né? Mas a gente, com perseverança, e os meninos e as meninas gostam muito de dança na escola. E é um desafio, a gente ajuda, estimula os estudantes a desenvolver essa autocriação, então a gente dá essa oportunidade para que eles desenvolvam a autocriação, então é algo muito prazeroso. Eu aconselho, né, quem tiver esse gostinho pela dança, quem tiver esse bichinho da dança lá dentro de você, e mesmo que não tenha, que comece um trabalho com os meninos, que você vai ver o quanto eles vão evoluir, tá? Espero ter ajudado um pouquinho e um grande abraço. Eu solicitei, né, a professora Sônia, ela é referência da dança na nossa diretoria em especial, né, e acredito que em São Paulo inteiro, referência na dança dentro da escola. Como ela se apresentou, acho que ela não falou que ela é especialista em dança também, tem especialização em dança. E eu pedi para que ela deixasse uma mensagem para nós. Próximo vídeo é o relato de um aluno que começou com a gente na escola e ele fez eu solicitei, né, se ele pudesse falar qual a influência da escola influência da dança na escola, na vida dele. Ele tem uma trajetória muito bonita. E ele fez um vídeo também para passar um pouquinho dessa trajetória pessoal dele. Bom, vamos lá. Meu nome é Felipe, tenho 18 anos. Comecei a dançar em torno dos meus 11, 12 anos. Meu primeiro estilo de dança foi o break dance, que é mais conhecido como dança de rua. E o meu contato na escola foi com a professora Sabrina. Já agradeço ela por isso, porque se eu não tivesse tido esse contato com ela na escola, eu não teria na onde eu estou hoje. Eu conheci a professora Sabrina na 5ª série, mais ou menos. Aí eu sempre falei pra ela que eu gostava de dançar e tal, e ela apoiou também. E aí a gente começou a criar um grupo na escola de dança e em torno mais ou menos da 7ª série, a gente foi pro palco. Eu comecei a fazer um estilo de dança que eu não sabia o que era o street, que é o hip hop mesmo, né? Que são diferentes, break e hip hop tem uma diferença. E aí eu comecei a dançar com ela também e a gente começou a ir pro palco. E aí foi aí onde eu comecei a me descobrir mais. E a partir daí eu comecei a estudar outros estilos de dança. Hoje eu faço parte da Escola Arte e Movimento, faço parte de um grupo chamado Thirst Crew, faço parte de uma ONG, na verdade de 2 ONGs. Eu dou aula em uma ONG e faço parte de outra. A primeira ONG chamada Hip Hop Educa e a segunda é a ONG Nova Eras Novos Tempos, na onde eu trabalho. Hoje eu sou professor de dança e faço balé também. E eu só agradeço a professora por tudo que ela me proporcionou, porque se eu não tivesse conversado com ela, se ela não tivesse me apoiado sobre ir pro palco, apresentar, porque era uma coisa que eu nunca tive experiência, e aí a gente criou uma coreografia na escola, tinha uns amigos meus também que fazia parte, e aí a partir daí só foi evoluindo minha dança, e hoje
Só tenho a agradecer, tipo, quase tudo é a professora, porque ela me ajudou bastante. E eu acho que é isso, não tem tanto tempo assim. Na verdade tem, né? Já tem uns 7 anos que eu faço dança, já tô nesse meio da dança. E é isso. Eu gostaria, é que assim é tão corrida, tanta coisa. Eu gostaria de ter o relato de um aluno que não gosta de dançar e tenha passado por alguma situação em aula, mas eu não consegui entrar em contato assim direto com nenhum para que pudesse gravar e também nem todos ficam tão à vontade para falar, para gravar, né? Aqueles que têm mais afinidade, mais habilidade ali, a gente tem um contato maior, exatamente até por essa proximidade. Talvez se estivéssemos na sala de aula fosse capaz, possível, né? Mas nesse momento de distanciamento, não. Mas seria bem interessante ouvir a opinião também e o comentário de um aluno que tenha vivenciado a dança dentro da escola e que não tenha tanto essa habilidade, né? É bacana ouvir eles falando, mas eu não tenho. Eu só tenho a dos meninos que gostam muito e que estão no mundo da dança e que a escola fez aí uma contribuição positiva. O meu primeiro contato com a dança foi através da escola, um projeto que a nossa professora de educação física, Sabrina, resolveu fazer. Foi uma experiência única, além de tudo, eu amadureci, conheci gente nova, aprendi a ser responsável, porque a gente tinha que ser responsável sim. Além de tudo, a gente deixou a professora doidinha na hora dos ensaios, mas a melhor sensação que foi era na hora de apresentar. Conhecemos o teatro também, ela levou algumas vezes a gente pra dançar no teatro. E, eu super recomendo dança na escola, ou trazer a cultura para os alunos dentro da escola, porque além de tudo é uma experiência única e a escola é a base. Eu acho muito importante trazer esse aprendizado, não só mostrar, porque além de tudo é importante se envolver com tudo isso. E eu tô na dança até hoje por conta disso, não consegui sair, faço parte de um grupo de dança e minha avó também, de início, ela ajudou muito. Ela fez o nosso primeiro figurino, tenho até hoje a camiseta. Então, eu acredito muito que a dança é importante na vida dos alunos dentro da escola. Não só a dança também, como a cultura. Então, eu super valorizo esses projetinhos dentro da escola. Bom, professores, meu nome é Iago, eu sou aluno do Irene da Silva Costa e eu sou do terceiro ano. Eu vim falar aqui da oportunidade da gente trazer aula de dança para as escolas. Eu creio que as aulas de danças elas poderiam agregar e acrescentarem muitas coisas para os alunos. Antes de eu começar a dançar, eu não tinha muita autoestima, eu não tinha muito foco e algumas outras coisas. E depois que eu comecei a dançar, eu passei a ser mais focado. É algo que ajuda na autoestima. Eu perdi a vergonha também. E eu acredito que isso aproxime as pessoas também, porque a dança, ela geralmente ela é em grupo, ela é coreografada, então é algo que você precisa ter foco, você precisa saber ter contato com as pessoas, você precisa se socializar bem, você precisa melhorar a sua memória. Então eu acredito que a dança ela pode acrescentar em muitas coisas. Também as apresentações de dança, elas são algo que fazem o aluno perder a vergonha. Então, tipo, ajudaria muito também ter mais essa questão e mais, como que eu posso falar, mais investimento na dança nas escolas, porque acho que seria algo interessante e diferente para os alunos, né? E, deixa eu ver, isso tiraria a vergonha, isso melhoraria a autoestima. É uma passagem de conhecimento cultural também, então eu acredito que seja algo muito vantajoso, é algo que a gente poderia investir, que ajudaria muito. E eu creio que tem muitos talentos que estão escondidos não só para dança, obviamente, mas tipo, eu acho que a dança ela pode ser um gatilho para os alunos irem atrás de alguma coisa ou focar em alguma coisa que gostem, assim, porque pode acrescentar, mesmo que não vá virar um trabalho futuramente, mas um hobby ou algo saudável para eles. Então acho que ajudaria muito. E é isso. Obrigado. O relato, né, do aluno Iago, ele fala da dança como algo
como se fosse uma aula separada que tivesse que ter na escola, né? Mas esse é o olhar dele. E eu coloquei o vídeo, né, com o relato dele, porque ele fala questões muito bacanas referente à dança. E aí, não sei se você tem o último videozinho, que é os meninos tocando. Não tenho. Não tem, né? Ah, tá, não tem Não. problema. Esse último videozinho era só uma brincadeira que a gente faz tranquilamente na escola, que trabalha ritmo, né? De bater palma, bater pé, de desenvolver o ritmo no decorrer das aulas. Vamos ver aqui se tem alguma interação aqui dos professores pelo chat. Vou pedir para a Sarita, né, que tem mais habilidade aqui do que eu, para poder ajudar. De antemão, eu já agradeço, Sabrina, é um prazer, de verdade, né, ter a oportunidade de ter acompanhado, né, mesmo que de uma maneira distante, a sua trajetória. A nossa diretoria, ela é muito rica, né, em talentos, então a gente acaba, né, acompanhando através, né, dos comentários dos coordenadores, dos diretores, e a gente também fica sabendo mais ou menos pelas escolas onde vocês passam. Então, ter a oportunidade, né, eu agradeço já, por você ter aceitado mais esse desafio na sua vida, que eu sei que você gosta de aceitar desafios, né, mas você viu quão é difícil a gente falar simplesmente, né, de frente para a nossa tela, né? Então, é uma situação, às vezes, que a gente imagina que a gente está sozinho, mas não está. Tá? Então, eu acredito que foi de grande conhecimento, né, para todos nós, saber das possibilidades, né, de iniciar, né, a sua coragem de iniciar uma sala aberta. Então, a nossa sala é aquilo que nós comentamos na TPC passada, né? Quando a gente fala desse olhar, né, para a nossa aula, essa análise feita, ela é feita por todos, né? Porque a nossa sala, ela é aberta. Então, que bom, a gente fica muito feliz, né, por todos esses trabalhos desenvolvidos e que tiveram e que têm resultados, e aí a gente, ouvindo o relato dos alunos, só vem a confirmar que é o caminho certo, né? Eu acredito que quando você coloca essa situação de dar a oportunidade para o aluno se expressar, de valorizar o movimento corporal que ele já tem e poder fazer uma intervenção através, né, da dança e trazendo ali outros elementos, né, de outras modalidades, oportunizar uma aprendizagem muito real para o aluno. A partir do momento que o aluno ele se sente participante, né, não ali meramente um ouvinte, mas que ele possa dar contribuição, eleva a autoestima. E aí eu resgato também um tema que nós já trabalhamos, a questão da autonomia do aluno. Então, quando o aluno tem na escola essas oportunidades, né, de trabalhos colaborativos, né, como você fez, mesmo que seja para estar utilizando lá as capacidades de força, ou até mesmo do equilíbrio, onde eles precisam fazer um trabalho em conjunto, onde eles percebam que é importante a atuação deles, né, a responsabilidade e a confiança no colega, então, todos essas ações, né, físicas, essas ações presentes, elas vão trazendo autonomia para o aluno, para que o aluno ele consiga ter mais segurança, né, ser mais decidido, né, na importância da escola. E uma fala sua, assim, que eu gostei muito, foi que o que você falou, colocou, até anotei, né, que as coisas acontecem porque eles nos ajudam. Então, de verdade, eu entendo que essa sua frase resume muito todo o nosso trabalho, né, assim como você, nas escolas por onde você passa, trabalhando dessa forma, eu acredito que muitos professores, a gente conta, né, com a ajuda dos outros, né, assim como nós agora, né, na nossa formação, poder contar, né, com o que vocês trazem,
é um momento de muita aprendizagem para todos nós, né? Nós estamos passando por um momento em que eu entendo, né, que isso nós vamos tirar de bom. São essas partilhas, né, esse compartilhamento de conhecimento, abrindo, né, muitas possibilidades para todos nós. Então, eu gostaria muito de estar agradecendo para que você continue firme aí, né, nos seus propósitos. Eu também gostaria de parabenizar pelos trabalhos voluntários, porque eu também faço meus trabalhos voluntários, e eu acredito que são eles quem nos dão essa energia para a vida, né? É eles que nos dão, abrem, né, essas possibilidades mais humanas de entender, de perceber o quanto é importante esse desenvolvimento do aluno, ele ter, né, presente, né, essa relação de confiança com os professores ou com os seus pares, tá bom? Vamos ver se... Só um pequeno comentário, né? Quando a gente fala dessa questão do voluntariado, do qual a gente sabe toda a necessidade, né, social que tem, eu até coloquei separado, né, porque a gente tem que deixar bem claro, né, toda a vertente aí que é da educação enquanto processo de educação, né, e o que é esse trabalho que ele vem a partir do que foi desenvolvido na educação, né. Acho que são situações diferentes, mas que na verdade elas se abraçam. E aí, aproveitar para finalizar, agradecendo mais uma vez a oportunidade. Não é fácil a gente encarar um grupo tão seleto quanto o nosso que nós temos aqui, de profissionais gigantescos, né, com saberes tão distintos, e o mais difícil ainda é sem ter essa troca, que é tão importante, aí, tanto na dança, a gente tem que ter essa troca, né, de quem está ali nos ouvindo, e da sala de aula, do falar também. Não é fácil, mas é super positivo. Obrigada pela oportunidade. Sabrina, vamos ver se você consegue ajudar aqui, né? Os professores estão parabenizando, estão, né, compartilhando aqui algumas, né, vivências deles, mas eles colocam que não é fácil trabalhar na escola, né, até mesmo o hip hop. Então, assim, para quem não tem, né, nenhuma experiência, digamos assim, qual seria, assim, a sua sugestão? Por exemplo, olha, eu penso que se você, né, começar a sua aula assim, você pode ter mais sucesso. Olha, não é fácil, fato. Quando eu coloquei lá a questão de ir além do currículo, a gente pode começar com um simples pontapé inicial, né? Se eu usar uma música, uma única música no início da aula, só uma música, e um movimento mais simples que seja, mas o professor, por exemplo, ele em si, ele é descoordenado, ele não gosta, ele não tem ritmo. Sempre vai ter um aluno que tem essa habilidade. Então, a partir do momento que você utilizar uma única música no início do seu processo ali, com a atividade que você vai desenvolver, você já vai começar com um pontapé inicial. Mas de 40 alunos, só 3 dançaram. Tudo bem, 3 dançaram. E aí, na aula seguinte, a gente vai trabalhar com uma estratégia um pouco diferente. A gente vai... eu costumo brincar com eles que a aula é igual o joguinho de videogame. Só chega na etapa 2 e conclui a etapa 1. E, às vezes, funciona. Então, acho que com pequenas informações. Não adianta a gente querer abraçar, né, algo muito amplo de uma vez, que a gente não consegue chegar em lugar nenhum. E a gente tem que respeitar a autonomia e o espaço do aluno. Mas a gente tem que oferecer, porque sempre vai ter aquele que ele vai se envolver e ele consegue te ajudar a envolver os outros. Acho que é isso, com pequenas porções. Muito obrigada. Estou vendo aqui, né, que muitos gostariam de estar tendo um pouquinho mais de prática. Aqui, nessas nossas oportunidades de ATPC, eu já fico imaginando, não tem como, gente, a gente não fazer um curso, acredito que no período da noite, como nós fizemos em 2015, para a gente ter essa oportunidade de, no presencial, colocar em prática, né, essas possibilidades, né.
Então, talvez esse curso a gente não vá conseguir realizar esse ano, mas se eu tiver na diretoria, ou se eu não tiver também, eu vou deixar essa intenção, porque eu acredito que realmente nessa aproximação é que a gente vai consolidar o conhecimento, né? Porque isso que você falou é muito certo, né? A gente não tem, não é fácil, até mesmo porque muitas vezes a gente não tem propriedade desse movimento, desse conhecimento. E quando a gente se fortalece, né? Então a gente vai fazendo essas trocas, vai aprendendo aos poucos, né? Com o outro, a gente vai se fortalecendo, tudo vai ficando mais tranquilo, né? Então eu agradeço, acredito que. Muito obrigada mesmo, Sabrina. E aí depois você pode. Eu ia esquecer de... Eu vou deixar no grupo dos professores no WhatsApp um convite para participar de uma live. A professora Sônia e a professora Helena, se eu não me engano, vão falar sobre dança e educação. E também vou deixar o contato das ONGs que os meninos citaram, que eles participam, que são aqui de Mauá, e algumas academias aí que sempre estão presentes em algumas escolas. E se os professores quiserem acompanhar o trabalho deles através das redes sociais, fica o convite, tá? Eu agradeço, Sabrina, até mesmo porque eu entendo que a dança é um tema que nós podemos abordar para todos, né? Independente da disciplina. A gente teve, alguns anos atrás, eu acredito que todos lembram, quando a dança, até mesmo, né, antes de 2007, 2008, quando ela iniciar no currículo, tinha essa questão muito forte, né? A dança é só da educação física pelo movimento, né? Então a gente percebe que não, que a dança ela é do ser humano, né? Ela é de todos. Então, todas as disciplinas, elas podem ter as suas contribuições. Essa semana, na ATPC de Arte, eles estão fazendo, né, um trabalho lá. Depois, por favor, quem puder, entra no site da diretoria, verifica essa ATPC de Arte, que eles vão estar falando de dança de uma maneira mais inclusiva, né? Para adaptação. Então, de uma maneira que possa, né, chegar com pessoas que tenham, né, algumas limitações também, é bem interessante. E também o convite para a live da Soninha, eu acredito que elas, né, vão estar abordando, né, de uma maneira bem legal. E aí a gente vai passando, vai lembrando o pessoal para a gente poder estar junto nessa live na sexta, tá bom? Edneia. Oi? Okay. Edneia, aproveitando que você falou da live da Soninha, a Soninha está acompanhando a nossa ATPC. Que lindo! Soninha, por favor, abra a sua câmera. Deixe-nos vê-la. Bom dia! Bom dia! Tá me ouvindo? Bom dia. Estamos, Soninha. Tudo bem com vocês? Tudo bem, foi um prazer participar desse ATPC. Eu fico muito feliz quando a gente fala em dança, é algo que está presente na minha vida, né, como um todo, e desenvolver o projeto na escola foi o diferencial para mim, na minha vida pessoal, e todos os professores presentes devem fazê-lo, porque a gente tem um ganho excepcional quando a gente desenvolve esse tipo de projeto com os alunos, porque quando você tem a dança enquanto desenvolvimento humano, ela é muito importante, né? A gente dança desde que o mundo é mundo se dança, né? Então, quando a gente traz essa proposta para a escola, se desenvolve nos meninos algo muito pessoal, que eles conseguem desenvolver habilidades pessoais importantíssimas e que carregam para a vida toda, isso que é importante. Muito obrigada pela oportunidade. A gente é que agradece, Soninha, muito obrigada mesmo. E você sabe, né, que é um carinho muito grande que eu sempre tive, né, pelo seu trabalho, desde sempre. É um prazer ter você aqui hoje, né, nos contemplando, né, com tanta energia, né? É isso que eu sempre falo para os nossos professores. Quando o professor tem o brilho nos olhos, né, que faz aquilo que acredita, a gente não tem como, né? A gente se sente muito sim, fortalecido, porque o conhecimento ele vem, então ele renova as nossas, né, as nossas visões.
vamos desconstruindo e reconstruindo possibilidades, né, aceitando novos desafios, que eu entendo que isso que é bem legal, e o que é mais importante, né, é perceber essa transformação na vida dos alunos. É a Né, parte mais importante. Isso que eu entendo que é a maior gratificação para qualquer professor, né, quando a gente entende e vê que foram realmente vivenciados e aprendidos, incorporados os conhecimentos, e eles estão levando para a vida deles, né? Eu digo isso não só através dos movimentos da dança, mas as possibilidades que a dança traz em questão de disciplina, de companheirismo, de confiança, de vencer os seus próprios limites pessoais, né, aquele depoimento do aluno, né, da vergonha. Então, o quanto a dança ela pode fortalecer emocionalmente uma pessoa e colocar ela em caminhos que talvez ela jamais, né, poderia trilhar. Então, aí o nosso agradecimento de coração, Soninha. Eu que agradeço. E parabenizo a Sabrina e a vocês também pelo excelente ATPC. Obrigada. Muito bem. Muito bem. Então, vamos lá, então? Olha, agora eu vou ter apenas 6 minutinhos. Então, agora vocês se segurem aí nas cadeiras, porque eu tenho que passar aqui as minhas orientações. E agora é que eu quero ver. Vamos nos movimentar aqui nos 30, certo? Sarita, você pode me responder se está vendo o meu PowerPoint? Estamos vendo, Edi. Peraí. Ó, o intervalo já passou, tá bom? Então, agora nós vamos... O nosso tema de hoje é sobre videoaula. Eu tenho recebido algumas contribuições de alguns professores e estou, assim, muito feliz, muito contente pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. E aí me chamou a atenção porque a videoaula, nós iniciamos esse trabalho sem muito ter tido um tempo para repensar de uma maneira mais simples. Então, em algumas ATPCs passadas, a Sarita até selecionou uns vídeos, né, de sugestões para a gente, e aí eu percebi que muitos não fizeram comentários, e eu acredito que também muitos não tenham tido o tempo, né, ter tido a oportunidade de parar para pensar. Então, o que eu fiz agora, né, eu fiz um resumo, eu fiquei pensando, nossa, se eu fosse professora nessa situação, o que eu gostaria de estar repensando, né, ou pensando sobre uma videoaula. Então, a videoaula, a gente sabe que ela é o quê? Uma forma de uma aula, que ela vai ficar gravada, né, em forma de vídeo, ela é muito utilizada né, nessa situação de educação à distância, que o aluno possa complementar lá, né, o seu conhecimento, ele pode reforçar, ou até mesmo essa videoaula vem para ilustrar ali algum conteúdo. Então, ela passa a ser um recurso didático. Mas aí nós temos esse recurso didático muito forte hoje. Mas e aí a minha videoaula? Será que para eu fazer uma videoaula, eu tenho que ter em mente somente, eu vou lá, pego meu celular e gravo uma videoaula? Não, eu tenho que ter um planejamento, né? Então, essa minha videoaula, ela tem que ter um roteiro, eu vou precisar ter uma câmera, vou precisar ter um microfone, eu preciso ter um cenário, eu preciso ver como que está essa iluminação, eu preciso saber se esse vídeo ele vai precisar de dessa gravação, né, como que vai ser esse vídeo, se ele vai precisar de uma edição. Então, pensando no plano de aula, é fundamental, vou dar uma dica, né, em muitas videoaulas que estão chegando para mim, elas não têm a identificação, e é importante, porque tudo que nós colocamos, né, na mídia, assim, na internet, vai ficar por muitos e muitos anos, né, por décadas. Então, daqui a algum tempo, quando a gente pegar aquele vídeo, ou alguém visitar aquele vídeo, vai falar assim, nossa, mas para que série que eles estavam falando, né? Para que ano que era? Qual que era o tema? Então, é importante a gente poder identificar rapidamente, né?
o nome, eu sou professor, tal, né? Essa aula é para um 7º ano, da escola, né, do estado. Então, pequenas identificações no começo já me traz, né, essa ideia do que eu estou esperando dessa aula. Tá? E aí eu tenho que ter isso de uma certa forma organizada, escrita. Então eu tenho que ter esse meu plano de aula, eu tenho que saber o que eu vou ensinar, qual vai ser o meu conteúdo, qual a minha habilidade para aquele ano, que metodologia, né? Como que isso vai se apresentar nessa videoaula, essa sequência didática, né? Esses recursos, esses elementos, como que eu vou estar utilizando isso durante essa minha videoaula? A duração da videoaula, ela não pode ser também muito extensa, né? Porque senão também o aluno, às vezes, acaba se perdendo. Então, essa videoaula, ela tem que ser objetiva, né? Então, e a gente também tem que treinar a apresentação. Porque depois que está gravado, a gente sobe o vídeo, a gente fala assim, nossa, né? Poderia ter melhorado aquilo. Então, a gente precisa fazer várias vezes a apresentação. Então, essa câmera, geralmente, a gente utiliza a câmera do celular. Então, é importante a gente lembrar que a câmera traseira do celular, ela tem uma qualidade melhor, né? Então, lembrando também que é sempre na posição horizontal. Por quê? Se a gente grava na posição vertical e depois a gente vai ter que subir esse vídeo, ele sobe na forma deitada. Então, a gente tem que editar esse vídeo. Aí, então, vai dar mais trabalho. Então, sempre quando a gente for fazer a gravação, a gente já vai colocar na forma horizontal, que vai facilitar. Outro detalhe é a posição, esse meu celular, nessa minha câmera, ela tem que ficar numa posição fixa. Por quê? Para eu ter uma dimensão do espaço que eu tenho. E essa distância também não pode ficar muito longe, porque senão eu acabo perdendo o meu foco. Então, mais ou menos de 80 centímetros. O que acontece? Muitas vezes nesse nosso desejo de estar passando conhecimento para a criança, então, de repente, eu vou ensinar como faz um boliche, né? Vou pegar lá o meu material, vou separar direitinho. Só que no momento que eu estou ensinando a criança, eu não consigo focar ali nos objetos, como ele vai ter que fazer, fica de uma maneira distante, entende? Então, aí fica difícil a compreensão. Ou, às vezes, nesse movimento, eu acabo demonstrando, mas ele fica fora do foco da minha câmera. Eu não consigo pegar o todo ali, o que eu preciso, tá? Então, isso é muito importante, a gente ter essa dimensão. A gente tem que ter também a questão da qualidade do microfone, né? Procurar um ambiente onde a gente não tenha muito ruído, um pouco mais de silêncio, né? A gente pode estar utilizando, né, o próprio fone do celular, que geralmente já dá uma boa qualidade, ou quem quiser, né, um headphone, se tiver condição, mas para que o áudio do vídeo, ele seja bem colocado, para que a pessoa que esteja assistindo posteriormente, ela consiga, né, ter clareza ali do que se espera. O cenário também é muito importante para a gente criar identidade e também não tirar a atenção da criança, né? Então, se a gente procurar sempre uma parede, né, limpa, assim, sem objetos, né? E eu tenho que ter, assim, um atrativo para o meu conteúdo. Então, se de repente eu vou estar falando de... Vamos pegar aí, né, o hip hop. Então, de repente, se eu tenho uma figura legal de hip hop, eu posso até colocar e fazer o meu cenário. Eu posso criar uma identidade visual. Então, por exemplo, para o meu 2º ano, eu posso criar um cenário, né? De repente, eu vou estar trabalhando algumas brincadeiras, então eu posso criar o meu cenário. Para os meus anos finais, de repente, eu posso criar um outro cenário. O cenário, ele identifica, ele fica fácil para identificar, é justamente isso, né? Ele vai identificar para aquele público. Então, ele vai trazer aquela situação de pertencimento, né? Vai facilitar. E é sempre importante também, mesmo que o professor, ele se utilize, por exemplo, eu não gosto muito de aparecer nos vídeos, né? Então, eu quero mostrar como se faz, ou eu quero só apresentar o PowerPoint, eu vou colocar a gravação no PowerPoint.
mesmo assim, de uma maneira muito simples, é importante que o professor, no início, né, naquela identificação do vídeo, o professor apareça ali por alguns segundinhos. Só assim, olha, sou professora Edneia, sou da diretoria de ensino, e hoje nós vamos trabalhar na TPC. Pelo menos porque esse início para o aluno é muito importante. Vocês já perceberam, alguns estão dando um retorno muito, muito legal, de que começaram a fazer isso e começaram a perceber que os alunos estão começando a participar mais. Por quê? Porque a referência de escola para o aluno ainda é o professor. Então, a partir do momento que ele vê rapidamente o professor, né, ele tem esse sentimento de pertencimento. Isso é muito importante para a gente começar a trazer, né, esses alunos mais, para que eles participem mais, né, das nossas aulas, tá bom? Então, a gente vai ter que pensar na iluminação, a gente vai procurar fazer essas gravações durante o dia, né, aproveitando a luz natural, geralmente das 11 às 15 a gente tem aí o sol um pouquinho mais forte. A gente vai lembrar sempre de estar de frente para a janela, para que a gente aproveite, né, essa iluminação. E aí, se essa gravação ela não ficou de acordo e a gente quer aproveitar essa gravação, então aí ela vai ter que ser editada. Aí vai precisar de ter um programa, a gente já tem alguns programas, né, vários programas de edição para edição de vídeo que são gratuitas, a gente pode pesquisar mais lá no, né, uma fonte do YouTube, mas isso tudo precisa de ter tempo, né, precisa de calma para editar também um vídeo, então a gente pede para seguir orientações para que fique mais fácil, né, o trabalho de todos os professores. Eu coloquei novamente aqui, para vocês terem em arquivo, né, as sugestões que a Sarita já tinha nos dado sobre as gravações de vídeo. Também temos a situação, né, de que, olha, essa câmera, ela precisa ficar no lugar fixo, aí a gente tem aí algumas sugestões para a gente pensar em fazer um tripé, então todos nós já adaptamos os nossos, com certeza. Aqui tem uma sugestão muito simples, com garrafa PET, e uma que eu achei bem interessante, que eu não conhecia, que era esse apoio, né, para fazer com rolinhos de folhas, né, enrola lá na caneta, depois prende as extremidades e o telefone fica fixo. Eu achei bem prático e bem funcional essa ideia, né? Então, estou compartilhando com vocês também. E aí, nós temos as orientações também para a gente subir o vídeo no YouTube, e tem todas aquelas recomendações para a gente subir, utilizar também mais, né, o nosso institucional e aquela situação toda, tá bom? Então, agora a gente tem um desafio, né? Porque se nós estamos falando da nossa formação, a nossa prática docente, a nossa formação enquanto professor, então agora a gente vai ter que ter um desafio. Se a gente está falando que a gente consegue caminhar e aceitar novos desafios e ter mais segurança, né, de uma certa forma, para trabalhar, se a gente tem os nossos parceiros. Lembra lá da nossa TPC, onde nós trabalhamos, que, olha, para o coordenador fazer uma visita na sua sala de aula, tem aquela relação de confiança? Então, é assim que a gente se sente também aqui nesse grupo, né? Então, o nosso desafio é gravar uma videoaula, e antes de postar para os alunos, a gente poder compartilhar. Então, nós temos lá no nosso grupo, nós temos nem sei quantos professores, mais de 100 e poucos professores, com certeza, um ou outro vocês conhecem, eu procurei salvar, né, o nome e o sobrenome, para ficar fácil para identificar. Então, vocês vão se encontrar aos pares, vocês vão fazer uma gravação de videoaula e vai compartilhar com esse amigo. Fala assim, olha, dá uma olhadinha, vê o que você acha. E aí o amigo, né, vai falar assim, olha, eu achei bem legal, tá bacana. Ou não, olha, eu acho que na hora que você gravou, não apareceu ali o que você estava explicando. Então, são dicas que aí a gente vai se aperfeiçoando, tá bom? Então, vocês vão ter aí o prazo de uma semana, né? Quem quiser encarar o desafio aí, para a gente poder continuar as nossas formações. Então, a gente, quem receber também o convite para analisar a videoaula, ela pode seguir as orientações que vão estar dispostas, eu vou disponibilizar no grupo para vocês, tá? E dar uma devolutiva, né? Podem ser as mesmas duplas ou não. O importante é termos uma devolutiva. Pessoal, acabei de conversar com a Edneia aqui pelo WhatsApp, realmente teve uma queda de energia lá na casa dela, então, como não tem previsão de retorno,
a gente finaliza a reunião aqui, o ATPC, e a gente volta a conversar sobre esse assunto no próximo ATPC, e ela vai encaminhar o PPT e todas as instruções sobre esse desafio para vocês no grupo do WhatsApp, tá ok? Então, muito obrigada aí pela participação de todos.